jornalista Raimundo Luiz trabalhou em importantes emissoras de rádio de Sergipe, como a Rádio Cultura de Sergipe, a Rádio Difusora de Sergipe. Trabalhou em jornais como A Cruzada, o Diário de Aracaju, Gazeta dos Esportes. Conviveu com jornalistas da maior relevância, como Wellington Elias, Carlos Magalhães, Reinaldo Moura, José Félix, José Eugênio de Jesus e tantos outros. Este vídeo é um vídeo de reminiscências. Aqui, Raimundo rememora o que foi conviver com tantos colegas, o que foi trabalhar nesses veículos, o que foi fazer rádio, o que foi fazer comentário esportivo de futebol, o que foi fazer a mídia impressa e dirigir jornais. Vamos acompanhar o depoimento memorialístico do jornalista Raimundo Luiz. Eu convivi com o Wellington como amigo. Ele era irmão de um comerciante chamado Celerino Elias. Eu me dava muito bem e ele ia visitar o irmão e nós ficamos amigos, porque nós somos mais ou menos da mesma idade. Então, nós ficamos amigos, gostávamos de carnaval. Eu me lembro que o único exagero etílico que eu fiz foi em companhia de Wellington e de Chico Minas, que era um beberrão inveterado e que nos levou a tomar uma cachaçinha numa noite de ensaio de bloco de carnaval. E nesse dia eu tive que dormir na casa de Celerino, porque eu não podia vir para casa. Porque eu dizia que aquele negócio que eles tomavam, que não era, eu era um esportista. Eu não acreditava que o cara ficasse bêbado, mas fica. Eu, quando me acordei, foi cheirando éter, o Celerino, eu cheguei a perder o sentido. Então, nunca mais eu repeti a dose. Achei tão ruim que nunca mais me embebedei na vida. Na verdade, então, nós éramos amigos daí. Tivemos hiatos de distanciamento, por razões diferentes. Eu trabalhava num setor, ele em outro. Eu não sei da vivência dele como cronista social. Eu ouvia o Hélio numa outra crônica que ele fazia, que tinha uma música muito bonita, famosa, que ele, durante muitos anos, apresentava aquela crônica, eu diria assim, uma crônica saudosista, cheia de pieguismo, cheia de adocicamento. Ele era muito bom e apresentava. Eu me lembro, eu ouvia nisso. Rádio Liberdade. Rádio Liberdade. A música é inesquecível, essa música, é música imortal, é uma dessas. Ele escolheu e ele abria e encerrava aquela crônica melodiosa sobre assuntos não só de amor, mas de coisas muito boas. Ele era um excelente cronista. Era ele que escrevia. O Wellington Elias, ele depois se torna comentarista esportivo. É o que eu era na Rádio Cultura, e depois me tornei o diretor executivo da rádio. Mas eu continuei como comentarista esportivo. Não, eu era diretor e era comentarista da equipe. E eu era razoavelmente bom. E ele era muito bom lá na Rádio Liberdade. E a Rádio Cultura, eu já lhe disse, tornou-se o Eldorado de todos os jornalistas. Então, ele fazia uma dupla terrível ao lado do Carlos Magalhães. Esse aparelho aí, meu amigo, quase que imbatível no rádio. E eu, na Rádio Cultura, já lhe disse em outras oportunidades, sempre procurei me cercar dos melhores. Por que não convidar o Wellington para a equipe de cá? Porque, veja bem, quando eu tirava um muito bom para a minha equipe, eu fortalecia a minha equipe
e enfraquecia a do adversário, na verdade. Então, eu o trouxe para cá. Isso deu oportunidade ao surgimento de outros comentaristas para substituí-lo. Enquanto eu estava usufruindo da competência e da capacidade dele cá, na Rádio Cultura, onde eu era o comentarista. E aí, quem comentava os jogos, quem fazia a escala para a transmissão, era eu, que era o diretor da equipe e da rádio. Então, eu deveria ser o comentarista. Carlos Magalhães transmitindo era o Hélio Elias, o jogo principal. Eu ia para o jogo secundário, entendeu? Não tinha isso não comigo. E eu não fazia isso porque eu julgasse melhor do que eu, nem que ele fosse melhor. Não, apenas porque era o bom de fazer aquilo, era o certo. Sempre tive mania disso, fazer o melhor para o lugar onde eu estiver trabalhando. E então o Wellington trabalhou comigo durante muito tempo na Rádio Cultura, até que houve o desenlace e a equipe toda saiu. Por quê? Prestaram uma solidariedade ao diretor, que deixou a rádio, porque tinha retornado ao Banco do Brasil e não tinha condições de estar executando as tarefas que lhe eram inerentes. Esse cabra era eu mesmo. Então, quando saí, os outros resolveram, achando que eu tinha saído em represália às exigências da direção da rádio, de as transmissões esportivas não interrompessem o programa Calendário de Santos Mendonça, e era preciso, nas quartas-feiras, eles achavam que foi por isso, mas não foi. Porque não dava. Trabalhar no banco, num tempo de revolução, no seu princípio, Castelo Branco. Então, eu me afastei da rádio e eles me prestaram uma solidariedade que eu não pedi. E todos saíram, deixaram a Rádio Cultura sem esporte durante um tempo. Mas logo depois, Dom Luciano conseguiu, trouxe um rapaz da Bahia para transmitir um jogo. Foi, e daí eu fui para a Rádio Difusora, a equipe resolveu que ia toda para a Rádio Difusora, e que eu ia também. Eu não queria ir, lá fui eu. E para a Rádio Difusora. Então, o Wellington, meses depois, e o Magalhães atendendo convites insistentes de Dom Luciano para o retorno da Rádio Cultura, a equipe, eles então voltam para a Rádio Cultura. Na Rádio Difusora, nós não tínhamos a qualidade da Rádio Cultura, 10 quilos na antena, e nem o material técnico para operar as transmissões. Então, a audiência nossa foi caindo muito, e 1 ano e meio depois a equipe teve que realmente sair, porque perdeu o patrocinador e eu parei, me afastei. É isso. História sobre história. Ele realmente foi lá no diário, ele já tinha começado, e era muito bem quisto, muito querido, era um queridão, né? Ele era uma figura notável, conversador, afável, eu diria até uma palavra um pouco elogiosa, mas ele era gracioso, todo mundo gostava dele. Ele contaminava a gente com a sua alegria quando chegava, contando as suas fotocas. E ele era fofoqueiro, mais fofoqueiro do que os outros todos. Fofoqueiro e tal, mas muito querido. Também não criava grandes problemas. E eu convivi com ele muito tempo. Queria muito bem a ele e a família dele toda. Mas na Gazeta, me parece que é onde ele começa. Parece que ele começa na Gazeta. E depois ele vem para cá, porque, como lhe digo, é uma coisa interessante. Naquela época, você ia sintonizando, quando o som entrava bom, você ficava naquela. Bom, então, se você tinha 10 quilos na antena,
entrava com aquele som, e a outra tinha um, entrava com um sonzinho, por melhor que fosse, você terminava querendo ir para essa. Então, assim também na imprensa. Quando o Diário de Aracaju chegou com equipamentos novos, linotipos novos, tudo novo, eu diria, uma organização interna, com revisores, inclusive, eu lembro muito de você ter sido um deles, né? E aí, de fato, todo mundo queria vir para cá. E o João de Barros trabalhou um tempo no Diário de Aracaju. Então, eu disse antes, assim, falei rapidinho, que ele fazia muita fotoca, que ele conversava muito. Ele tinha umas tiradas, assim, fora do comum dos demais cronistas sociais. Tocava em assuntos quase bizarros da vida dos colunáveis. E, então, por isso, ele era assim tão querido. Ele era um tipo inteligente, e eu não sei a sua formação, mas deve ter chegado até o final do ginásio científico, ou clássico, não sei bem. Escrevia bem, tinha muita matéria, e a gente, inclusive, às vezes precisava não botar tudo que ele trazia. Fazia uma pequena revisão, por assim dizer, do material que ele trazia. É muito bom, sem dúvida. Né? José Eugênio de Jesus era um dos colaboradores e era vice-presidente ao lado do Zé Félix. Então, o Zé Eugênio ele ia ajudar a Bandinha, que era o pai de Pedro Raimundo, dono da Barra dos Coqueiros, meu compadre, meu amigo. Então, o Bandinha era quem colocava as letrinhas lá na sua Segrase, que então era a imprensa oficial apenas, e eles imprimiam lá esse jornal. Que eu me lembro, tinha o próprio Zé Félix, que era um coronel da polícia que escrevia muito bem sobre esporte, tinha o José Eugênio de Jesus, e, sinceramente, eu não me lembro de outros, porque não era um jornal de 4 páginas apenas, né? E era distribuído no meio esportivo, graciosamente. Falava dos assuntos da associação, falava dos esportes, futebol, os jogos principais. Aí o José Eugênio era um dos grandes. O Bandinha, outro, que eu me lembro, e Delbrando, o nome dele, o Delbrando Lima. E então, eu não me lembro de outros no momento, da época assim, porque eu também era muito jovem e eu levava a matéria aqui na imprensa. Era perto, eu morava na rua de Maruí, então, levava lá. Além do seu editor, que era João Oliva Alves, nós tivemos. Eu outro dia tive que pensar para me lembrar o nome dele, mas eu só me lembro do nome do outro, que é nosso amigo e que você conhece tanto, Manuel Messias Góes, que foi deputado, que é nosso amigo até hoje, fazendeiro, vem raramente em Aracaju, mas é meu amigo do coração. Então, ele era um dos jornalistas. O Dom Távora, o Dom Luciano mandou para trabalhar na Cruzada, ele e um o outro nome é nosso amigo, eu me esqueço, advogado, foi embora depois, muito bom. Eles eram seminaristas, mas como não tinham muitas tendências para sacerdócio, e isso foi averiguado pela administração, disseram, vocês vão para a Cruzada para poder continuar estudando aqui e ajudando a Cruzada, que precisava de ajuda. Então, eu não me lembro de outros, senão esses.
eu não tenho lembranças, porque o João Oliva era o editorialista, mestre querido, e o Manuel Messias Góes e esse outro rapaz, que eu me esqueço o nome, também muito bom. Possivelmente haveria um outro, mas eu não vivia na redação, eu era um colunista de esporte. Eu levava o material, ia embora, não tinha. Eu nunca fui da convivência tradicional dos jornalistas que se agrupam para fazer o jornal, fofocar e comer a raia na praia e chegar à tarde em casa. Não, eu nunca fui. Eu nunca fui de bloco. Eu fazia meu trabalho porque eu tinha outros trabalhos para fazer, sempre. Não era só isso. Então, eu não tinha tempo para me dedicar, eu dizia, ao lazer, não, eu tinha o lazer, eu gostava de jogar futebol, de praticar esporte. Quer dizer, minha praia era outra, não era a do jornalista comum, que é uma prática muito natural e que eu admiro, de sair para bebericar com o grupo todo. Quer dizer, não, eu nunca fui. Talvez por isso que eu me distanciasse deles nesses momentos, mas não nos momentos de trabalho. Porque pessoas, eu vou dar um exemplo, fiquei tão feliz de ver o nome Cleomar Brandi vai ser atribuído agora a um prêmio jornalístico que deve sair agora. Eu fico feliz com um livro sobre ele. Aí, se a sua convivência com o Cleomar, que você trouxe da Bahia, e foi meu braço direito na implantação da TV APRP, porque ele é que era o técnico, era quem conhecia os programas de educação para transmitir. Então, eu não tive muita convivência pessoal com ele depois do trabalho, que ele gostava de um conhaquinho, ele gostava de uma balada e etc. E eu já era casado também, eu não podia participar dessas, eu diria assim, orgias jornalísticas. E então eu não tinha esse entrosamento tão grande com ele. Mas a amizade, enorme. Nós não tínhamos na Rádio Cultura, na programação, uma coluna social, não tínhamos. Não. É interessante essa história. Hoje eu posso contar, né, porque a época era meio difícil. Eu morava, então, na Praça Getúlio Vargas, uma casa ali, eu era casado, mas sim, eu às vezes me perco nas datas, pela Rádio Cultura, não me lembro. Eu sei que eu fui convidado por José Carlos Teixeira, meu amigo pessoal, para dirigir um jornal que ele tinha comprado, o Sergipe Jornal. Aí eu disse, mas, José Carlos, que eu não conhecia muito, porque minha área não batia muito com a dele, por nada, mas nós éramos amigos, conhecidos, né? A gente não tinha relacionamento, porque eu sempre fui muito difícil de manter um relacionamento permanente com determinados. Com muitos, nunca os perdi, mas não era um relacionamento. Domingo nós vamos à praia, com as famílias, as novas. Não, eu ia com a minha família. Se encontrasse com uma dele, era uma festa, mas não para ficar, não era muito, porque eu tinha muitas atividades. Mas então eu estava lhe dizendo que o Zé Carlos me disse, não, é o seguinte, eu preciso de um diretor. E Hugo Costa o indicou. Ele vai ser o editor do jornal. Eu também. Aí você conhecia Hugo? Conhecia, mas não muito. Jornalista, excelente. Mas não trabalhava na minha área. Eu era de rádio. Então, eu agradeci, ele disse, olha,
vamos lá nas instalações. Eu estava em casa. E eu vim no carro com ele até o Diário de Aracaju, que depois foi o Diário. Era o Sergipe Jornal ali. Ali é onde funciona. Precariamente. Aí eu fui lá, ele me mostrou, e, pois é, então é o seguinte, a renda do jornal é pequena. Com o pessoal que nós temos, não eram muitos, se tiver necessidade, e eu não estiver aqui, ele era deputado federal, você vai e fala com o Tarcísio, nas casas Teixeira, leva para ele que ele paga. Bom, então, isso demorou exatamente 2 meses. Não chegou a 3. Quando eu estava me enfronhando em fazer alguma coisa pelo jornal, melhorar o jornal, vendo que havia colocação de numerário para manter um jornal. Então, eu tinha que melhorar para ele produzir renda. No sábado à tarde, eu estava na sala da diretoria, vamos chamar assim, sentado, olhando o que fazer sobre as edições do jornal, que já estava com a tipagem muito ruim e com muitos débitos. Então, pela porta da frente, entram em fila indiana 3 senhores de roupa preta, de gravata, todo mundo engalomado, que eram Paulo Nassif, Ademar e o outro, eu digo já o nome do outro também, os 3 diretores dos Diários Associados da Bahia, junto com o Zé Carlos Teixeira, que, como sempre, estava de roupa clara, porque tudo tratava com a vestimenta dele. Pareciam numa sessão solene de maçonaria. Eles, aí o Zé Carlos, Raimundo, quero me apresentar aqui. Dr. Paulo Nassif, fulano tal, Ademar, fulano tal, que era o chefão maior. Não esqueço. Escrevia Rosa dos Ventos, do Diário de Notícias. Eu tenho um livro dele aí, mas me esqueci agora. Não esqueci, não, lembro já. Então, meu amigo, ele me disse, olha, em Brasília, eu estive conversando com eles e eu queria lhe comunicar que vendi o jornal para os diários associados. Bem, eu costumo dizer o seguinte, se falei francamente, sem ser francamente muito ofensivo, durante muitos anos, é porque eu tinha atrás de mim a garantia da feira, que era o Banco do Brasil. Aquilo não me aterrava. Eu não ficava sem ordenado, de repente. Não. Apenas era um trabalho que eu acrescentava às minhas despesas. Não fiquei aterrorizado. Sou ótimo, aí mostrei as instalações e, daí em diante, eu não era mais o diretor do jornal. O que eu ia fazer lá mais? Eles transformaram, modificaram internamente a estrutura, trouxeram novas linotipos de Salvador, implantaram e mudaram o nome do Sergipe Jornal para construir o último elo da cadeia dos diários associados no Brasil. Só faltava em Aracaju. Eles compraram o diário. E aí,
botaram o nome de o Diário de Aracaju. Bom, ficaram na cidade durante esse tempo, em idas e vindas a Salvador, ao que eu sou, e um dia eles mandaram me chamar. Não, ao contrário, eles foram no banco e procuraram por mim. E me convidaram para ser o diretor executivo do jornal. Porque o Zé Carlos Teixeira disse, olha, Raimundo Luiz, uma pessoa assim, foi eu que escolhi, é um rapaz que já tem um currículo de atividades nesse setor e tal. Se vocês puderem aproveitá-lo, e eles ficaram com aquilo na cabeça. Não conheciam ninguém aqui. Quando procuraram se informar, viram a confirmação dos elogios que me foram feitos pelo Zé Carlos. E os mesmos ele fez a Hugo Costa, que continuou editorialista do jornal. Eu era o diretor executivo e ele era o editorialista. E então, o Luiz Eduardo Costa, outro tradicional amigo de Zé Carlos Teixeira, e também jornalista de primeira linha, como você vê até hoje, brilhante, moleque, convidou o Luiz Eduardo para ser o editor do jornal. E aí nós tivemos a possibilidade de convidar, por sugestão deles e por minhas escolhas pessoais, pessoas da melhor competência para trabalhar conosco, como todos que formaram a equipe inicial do Diário de Aracaju, né? Sempre pessoas de categoria. Criamos um setor de revisão, veja bem, toda essa estrutura era a dos diários associados. O jornal tinha que ter revisor, tinha que ter chefe de reportagem, que era Leó Filho, tinha os repórteres de rua, de Genal Tavares e tal, Ferreira, a de Genal Ferreira, Tavares não, a de Genal Ferreira, e outros redatores. O nosso presidente do tribunal, Osório, era redator, tivemos revisores como Jorge Carvalho, e ainda vai, era assim. E tivemos pessoas qualificadas sempre trabalhando no jornal, além de um brilhante jornalista, cujo nome eu chamava ele de Carlinhos, ele tem Carlos no meio, não me lembro bem, era baiano, e era uma espécie assim de recomendado pelos próprios diários associados. Ele não dava nenhuma linha ao jornal, porque nunca os diários associados disseram, oh, senhor Raimundo, o jornal vai defender o governo federal e atacar o estadual, nunca. Porque Sergipe não era nada diante daquele poderio. Então, nós trabalhávamos criteriosamente, nunca fomos a de mau estado por isso, e, na verdade, tivemos uma equipe muito boa no Diário de Aracaju. Então, foi assim que eu apareci no Diário de Aracaju, depois de ter sido demitido, exonerado, por força de uma venda, eu diria, tempestuosa, que Zé Carlos fez no jornal, que eu pensei que eu iria ter que fazer muita coisa. Mas ele foi bom porque a gente teria que gastar muito dinheiro e eu não via de onde tirar. Os diários associados era rico na época. Pois é assim,